Oi, pessoal! Então, prontos para mais um desafio? Espero que sim, hein? Porque eu estou contando com a força de vocês para resolver a questão de hoje, a número 14 do Caderno Amarelo Enem 2008. Essa é uma daquelas que todos costumam gostar à primeira vista. Nada de textos muito longos ou alternativas enormes, só quadrinho e alternativas curtinhas. Parece ótimo, né? Mas não é porque a questão parece divertida que a resolução vai ser brincadeira. Como vocês vão ver, nossa questão trabalha um conceito linguístico até bem complexo e exige uma leitura cuidadosa. Opa, mas esperem aí, também nada de desespero. Eu sei que toda vez que alguém fala a palavra complexo, perto de uma questão do Enem já bate um certo nervosismo. Mas podem ficar tranquilos que vocês vão ver, para quem tem paciência para interpretar a questão, está cheia de pistas que levam direitinho à resposta certa. Mesmo para aqueles que na hora da prova esquecem o tal do conceito complexo de que eu falei. Bem, a única coisa que não dá para esquecer é que, para resolver uma questão com sucesso, nosso primeiro passo, como sempre, é fazer a leitura completa. Texto de introdução, proposição principal, alternativas, tudo tem que ser considerado. E lembrando, nada de leitura casual só porque o texto da partida é uma tirinha. Confiram a questão no slide. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. Tudo bem, eu vou contar. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua. E ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro, mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. A. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? B. E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. C. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua. D. E ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro. E. Mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Olha aí, o Viking Agar, ao tentar disfarçadamente entrar em casa sem que ninguém percebesse seu atraso, o personagem foi flagrado pela implacável Helga, mulher dele. Situação tensa, até mesmo para um terrível guerreiro viking, né? Pessoal, para vocês até aqui, acompanhar o flagra e a desculpa mirabolante do personagem estava até bem divertido, aposto. Mas é hora de partir para o trabalho e enfrentar a questão. Vamos lá? O que nos é apresentado primeiro? Isso, a tira, os quadrinhos, sem dúvida. É por eles que vamos começar. Então, e aí? Como é que se deve ler a tirinha como é a nossa? Dá para considerar só o texto verbal? Só a imagem? De jeito nenhum. Uma tira é feita das duas coisas ao mesmo tempo. Então, é lógico que temos que ler o conjunto, como um todo. E essa dica, pessoal, vale ouro. E pode até salvar quem fica nervoso quando encontra na prova uma tira com personagens que nunca viu na vida. Tá, eu disse que a nossa tirinha era do Agar. E se vocês não soubessem nada sobre esse personagem? Sem problemas, a regra é a mesma. Lemos tudo o que a questão nos apresenta. Imagem, texto, referências, tudo. Veja só que fácil. Vamos pescar algumas informações aí no slide. Olhem o primeiro quadrinho. Qual é o cenário? Há um personagem entrando ou saindo de um recinto fechado? Da porta podemos ver a noite, a lua entre as nuvens. Então, o personagem está entrando no lugar que podemos entender como sua casa. Moleza, né? E o modo de se vestir dos personagens? O que nos diz? Isso, eles são vikings. Olho no chapeuzinho. Nos quadros 1 e 2, podemos notar a atitude do personagem masculino em relação ao feminino. Vejam. Ele parece destemido? Não, definitivamente não. Está entrando na ponta dos pés e depois aparece intimidado, se encolhendo para trás. E de quem será que ele tem medo? Quem é essa terrível mulher? O viking parece jovem, uma criança por acaso? Não, gente. Tem barba e tudo.
E que barba, hein? Logo essa senhora que o intimida não seria sua mãe, hipótese descartada. Então, só poderia ser, claro, a sua esposa. Afinal, de quem mais um viking como esse teria medo? Vejam, simples. Independente de sabermos os nomes dos personagens e suas atribuições, conseguimos perceber que a tira nos traz um diálogo doméstico entre um casal. Vencemos a primeira etapa da leitura. Depois de compreender a tira e o seu contexto, chegamos à parte mais desafiadora da nossa análise, entender o que a questão de fato nos pede para fazer. Mas quem gosta de desafios é o Juliano. Vamos lá? Pô, é sério, gente. Que é maior desafio que a prova do Enem? É para isso que estamos aqui, para ajudar vocês a compreender como funcionam as questões do Enem. Vamos ao enunciado? Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Aqui a coisa pode ficar nitidamente mais complicada. E se na hora da prova você não lembrar o que é registro? E se esquecer o significado preciso de coloquial? O segredo é manter a calma e se concentrar nas informações fornecidas pelo enunciado. E é lógico, né? Confiar no seu conhecimento. Querem ver? O que a questão nos pede para buscar nos trechos de diálogo nas alternativas e assinalar? Um registro informal ou coloquial da linguagem. Com certeza, vocês sabem o que significa informal e têm pelo menos uma ideia do que seja linguagem, né? Acreditem, está ótimo para começar, viu? Foco nas palavras que vocês dominam. Linguagem e informal. Agora é só buscar a ideia por trás delas. Juntas, elas formam um conceito. Linguagem, mas informal. Ainda que o conceito de linguagem informal não pareça totalmente claro assim de primeira, podemos compreendê-lo bem por meio de um raciocínio bem simples. Olha só, acompanhe. Como vocês se vestem para ficar em casa, hein? Relaxando, tipo vendo TV. Como bem entender, não é mesmo? E essa resposta é corretíssima. E por quê? Porque essa é uma situação informal. Não sei não, hein? Mas acho que nem o mais vaidoso dos meus amigos iria se sentir obrigado a combinar o sapato com a calça numa situação como essa. Afinal, não existem normas definindo como as pessoas devem se vestir para ver TV em casa. Mas agora, olha só. Se vocês fossem convidados para uma cerimônia da Academia Brasileira de Letras, com todos aqueles escritores respeitáveis e aquele ar de pompa, vocês iriam vestidos com o mesmo despojamento? E as meninas aí? Por acaso simplesmente colocariam qualquer camiseta confortável, sem se preocupar com o ambiente, se seria adequado para isso? Eu duvido. Aposto que iam querer seguir as regras, vestir o que é considerado adequado a um evento desses. E o que muda de uma situação para outra, hein? A diferença é que numa situação formal, nos preocupamos em obedecer às regras, no caso, as convenções de um grupo, da sociedade, da moda, do nosso tempo e do nosso ambiente cultural. Tudo bem, mas nessa altura você deve estar se perguntando, hein? No caso da linguagem, como que isso funciona? Ora, exatamente do mesmo modo. Ninguém usa a mesma roupa para ir a todo lugar, e ninguém usa a mesma forma de linguagem para falar com todo mundo. Você usaria as mesmas palavras para cumprimentar o seu melhor amigo e o governador de seu estado? Poxa, não tem nem como, né? Uma linguagem formal deve seguir regras estabelecidas, nesse caso específico, pela gramática. Mas não é só isso também não. Na linguagem formal, é necessário empregar, por exemplo, palavras oficializadas, que não sejam parte só do jeito de falar ou escrever de uma turma de amigos, por exemplo. Vejam só, é bem fácil. Na linguagem, o mais formal é normalmente também o mais oficial, o que está nos dicionários, nas gramáticas dita os padrões da linguagem formal. E a linguagem informal, então? Como seria caracterizada, hein? Tá difícil? Você aí quer parar para tomar um refri? Ou ainda tá ligado no lance e não vai largar o osso tão fácil, hein? Olha só, perceberam? Se não temos de seguir o oficial, podemos empregar na informalidade. Recursos como encurtamento das palavras. Dizemos refri ao invés de refrigerante, tá em vez de está. E não é só isso, é claro. Estamos livres também para usar expressões populares, as gírias. Vocês lembram a definição de gíria? Olhem lá. Gíria é um elemento da linguagem marcado pela informalidade, pela popularidade. Geralmente, as gírias são usadas por determinados grupos sociais que procuram se diferenciar, caracterizar ou destacar por meio dessas marcas linguísticas. Por falar em definição, vocês estão vendo? Mesmo quem não sabia ou não lembrava como definir registro, chegou até aqui entendendo a questão como queria. Olha só,
Paciência para interpretar, que não tem erro. De todo modo, não custa relembrar o que era registro linguístico. E esse é o conceito complexo de que eu falei no começo da nossa análise. Ao final, dá para ver que ele nem era tão complexo assim. A essa altura, vocês sem perceber, já entenderam direitinho o que é registro linguístico. Vocês duvidam? Então confiram a definição aqui. Registro linguístico é uma variante linguística proveniente da escolha de elementos vocabulares e estruturas destinadas a adaptar o discurso ao nível sociocultural do ouvinte ou leitor. E antes de passarmos para a fase de exploração das alternativas, temos ainda uma outra palavrinha para explorar. O enunciado fala em informal ou coloquial. Coloquial é uma palavra normalmente empregada para classificar o registro típico da fala, mais natural e informal, portanto. Bem, pessoal, se nós já tínhamos entendido antes, acho que agora está claríssimo, né? Daqui quem segue é a Ellen. Ok, gente. Já vencemos a etapa mais difícil, que é entender o conceito que a questão trabalha. Também já sabemos o que fazer. Buscar o registro informal. É hora das análises das alternativas. Mas cuidado! Esse momento ainda pode ser crítico. E querem saber o pior? Ele é mais crítico para o bom leitor. Pois é, aposto que tem gente aí se perguntando. Essa questão nos mostra um diálogo entre personagens íntimos entre si numa cena doméstica. Então, toda linguagem ali não deveria ser coloquial? A pergunta faz sentido. E é por isso que aqui não basta saber o conceito. Nós temos de fazer uma análise detalhada, alternativa a alternativa. Vamos dar uma relembrada no pedido da questão E. Em seguida, já ver a alternativa A. Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? Alguma informalidade por aqui? Quem lembra do exemplo que eu dei antes, já vai apontando a forma encurtada do está. Tá é o jeito oficial de conjugar a terceira pessoa do verbo estar? Não mesmo. É informal, certo? Mas é só isso? E a palavra legal? Aí ela aparece com o sentido oficial de referente à lei? Não. Legal nessa fala da Helga quer dizer bom, bem. É sim, é uma gíria. E nesse ritmo, o que dizer de espertinho? Essa expressão soa formal para você? É bem coloquial e irônica, isso sim, né? Tá certo. Então achamos coloquialidades nessa alternativa. Mas não dá para sair por aí assinalando a primeira sem averiguar as outras. Calma. E se houver algo mais informal adiante? Lembrem que estamos falando de um casal numa cena bem cotidiana. Ó, pessoal, falando bem sério agora. Mesmo quando a primeira alternativa parece ser super certa, não dá para sair marcando e passar direto para a próxima questão, hein? Vai que vocês agem por impulso e perdem ponto por bobagem, não é mesmo? Então, continuem firmes na análise e vamos dar uma olhada na alternativa B. B. E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. O que vocês acham? Nada muito informal aqui. Pelo contrário, tudo bem conforme a regra gramatical. Vejam lá a conjunção se, seguida pelo disser, verbo no subjuntivo. E na oração seguinte, o verbo no futuro, cairão. Diz aí, alguém fala em casa para os parentes que os amigos chegarão à noite. A gente diz no máximo que os amigos vão chegar. Podemos com certeza descartar a alternativa B. Próxima. C. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Olhem lá, o verbo estar, aparecendo conjugado na sua forma completa. Estou. Nada informal. Mas e a palavra velhinha? Alguns devem estar pensando,
que é que vocês acham? Esse diminutivo ele tá aí para dar um ar mais informal, popular ou educado para a conversa? Antes de responder, pensem só. E se o Agar dissesse que ajudou uma velha a atravessar a rua? Ah, por favor, né? O cara ia parecer um grosso. Então, velhinha, aqui nessa questão, traz uma suavização da palavra velha, que pode soar meio rude. E a alternativa C? Correspondeu ao que a solicitação do enunciado pediu? Não, não. Descartada também. Vamos para D. D. E ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro. Essa é tranquila. Nem precisamos analisar muito. Quem aí, batendo papo com o melhor amigo, diz que levou aquela garota, aquele garoto ao cinema? Ah, eu não sei vocês aí, mas o meu povo lá em casa, todo mundo fala bem descontraído, sabe? Leva todo mundo no cinema mesmo. No máximo, leva pro cinema. E não importa, sei lá, o que funciona com as regras gramaticais, não é verdade? Vocês captaram? Nada de informalidade na D também. Mas, para a gente poder finalizar o trabalho com categoria, não podemos deixar de verificar a alternativa E. E. Mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Mesmo raciocínio, ó. Esqueçam que a gente está numa aula de português. Abram o coração e me falem a verdade. Como é que vocês em casa, sem compromisso, falariam o que o Agar disse aqui na E? Sou capaz de jurar que iam dizer, mas os bandidos roubaram ele. Ou, eu persegui eles. Pode assumir. Não é assim mesmo? Dá para romper com umas regrinhas gramaticais, mas atenção. Na tira do Agar não vemos nada disso. Lá os pronomes oblíquos, o, os, estão cumprindo a função de objeto do verbo, como manda o figurino da gramática. Só para arrematar, constatamos que a resposta correta era a alternativa A mesmo. Então, agora sim, podem marcar com fé. Confiram no slide. Verdadeira. A. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? Falsa. B. E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. Falsa. C. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Falsa. D. E ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro. Falsa. E. Mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Bem, pessoal, por hoje era isso. Força nos estudos, boa sorte e até uma próxima!